Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme O Silêncio do Martin Scorsese, que finalmente estreou nos cinemas. Bom, e como vocês já devem saber, o filme do Scorsese foi baseado neste romance aqui do Shusaku Endo chamado O Silêncio, que conta a história de dois padres jesuítas que vão em uma missão ao Japão em busca de um padre que anteriormente professor deles, que diz a lenda, que apostasiou. E o que o Endo e o Scorsese fazem, tanto no filme quanto no livro, é uma grande meditação sobre a fé cristã, sobre a ideia da igreja mesmo, e até sobre a nossa fé interior, a nossa vida interior diante da tragédia e do silêncio de Deus no mundo. Mas eu não quero falar aqui dos aspectos teológicos da obra. Para isso eu vou deixar, na verdade, na descrição do vídeo alguns links de textos que falam sobre o livro, inclusive um meu mesmo, outros falam sobre o filme e que tratam disso muito melhor do que eu posso tratar aqui. O que me interessa falar para vocês aqui um pouco, na verdade, são dos aspectos cinematográficos da obra, especialmente aquilo que você percebe que, de uma certa forma, inspirou e influenciou a abordagem estética do Scorsese na produção desse filme. É óbvio que o Scorsese também, como todo mundo já deve estar meio cansado de saber, ele é quase que uma enciclopédia do cinema, assim. O que ele conhece de cinema, acho que pouca gente viva hoje em dia conhece. E mais ainda, ele não só conhece, ele não é só um estudioso do cinema americano, do cinema europeu, mas do cinema mundial, como ele também é o Scorsese, um dos maiores diretores vivos do cinema americano. E por trás do seu filme, é isso que eu quero tratar aqui, você percebe muito a influência de alguns outros cineastas, de outros filmes, que terminam sendo de certa forma homenageados pelo Scorsese no seu grande filme, que aliás eu acho espetacular. O Silêncio para mim é um filme que é uma experiência estética quase religiosa que você pode ter indo ao cinema. O próprio Scorsese fala um pouco isso, dessa questão de você assistir um filme no cinema. E o que fica claro assistindo o filme é que o Scorsese realmente ele tem um domínio fabuloso daquilo que a gente pode chamar de a gramática do cinema. E uma coisa importante, conhecer a gramática do cinema não necessariamente significa que você tem o domínio dessa gramática. Vou dar um exemplo de um cara, por exemplo, que eu gosto, acho legal tudo, e que também conhece muito de cinema, conhece técnicas e tudo, mas que termina fazendo algo que soa muito mais como um pastiche ou uma homenagem, pastiche, digamos assim, do que propriamente uma obra própria, ou melhor dizendo, uma obra onde essas referências terminam sumindo dentro do filme, que é o Quentin Tarantino. Quando você assiste um filme do Quentin Tarantino, ele quer mostrar tanto que conhece o cinema que você chega uma hora que você fica um pouco irritado com a quantidade de referências que você vai captando. Enquanto que no caso do Scorsese, o que você percebe no Silêncio é que existe sim toda uma gramática por trás, existe um monte de referência ali, mas que ele consegue transformar numa coisa muito pessoal, numa coisa extremamente autoral, e onde essas influências terminam servindo a história e não o contrário, e não a história servindo as referências, que muitas vezes é o que acontece com Tarantino. Scorsese, fiquem à vontade aí para chamar ele de como achar mais legal. Então vamos lá falar um pouco desses cineastas e filmes que influenciaram o Scorsese. Bom, o primeiro e mais óbvio desses filmes é justamente O Silêncio, a versão japonesa do filme O Silêncio do Masahiro Shinoda, de 1971. O Scorsese obviamente deve ter visto o filme umas 10 vezes pelo menos, inclusive algumas cenas são muito próximas mesmo, assim, até de enquadramento e tudo, tanto do filme do Shinoda quanto do Scorsese. Por incrível que pareça, apesar de ter a própria mão do Endo no roteiro do filme, você tem uma produção japonesa mesmo, um diretor japonês. Nesse filme você percebe que, no final das contas, aliás o Endo até brigou com todo o pessoal da produção, ele não quis assinar no final das contas o filme, não aceitou a versão final do filme, porque aí você tem realmente um filme muito problemático que não respeita o espírito do livro, o principal espírito do livro, que é essa questão da dubiedade do Padre Rodrigues na questão da apostasia ou não dele. Nesse filme o final é uma coisa chocante. Quando eu assisti eu falei, meu, de onde que os caras tiraram isso? Eu não vou falar. Bom, o João Pereira Coutinho escreveu uma coluna e entregou o final, eu não vou entregar aqui. Então se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme, vejam, mas é um final que realmente
faz um desfavor ao romance, faz um desfavor à obra. E nesse filme, sim, eu concordaria, por exemplo, com o texto que andou circulando por aí, falando que o filme do Scorsese faltava graça e que o romance também não tem a graça divina, tudo. Eu acho que não, acho que esse filme, sim, o filme japonês tem esse problema, mas nem o romance e nem o filme do Scorsese tem isso aí. E o próximo filme, um filme também japonês, é o Contos da Lua Vaga, do Kenji Mizoguchi. É um filme que conta a história de dois casais de camponeses que vivem ali no Japão do século XVI, e que o Mizoguchi vai mostrar toda a miséria e a opressão que os camponeses no Japão do século XVI sofriam, que é muito parecido também com o que mostra o Scorsese no filme dele, mostrando a situação de miséria e de falta de futuro que os camponeses tinham naquela sociedade. O Mizoguchi, ele trata toda essa situação com muita delicadeza, com muito cuidado nas cenas, na interpretação dos atores, e é um filme novamente que realmente que nos traz um pouco desta situação de penúria do camponês no Japão feudal. Bom, e por óbvio, o Akira Kurosawa. Não tinha como o Scorsese não ter aí a influência do Kurosawa, especialmente no seu filme Rashomon. E não só uma influência estética mesmo, mas uma própria questão de temas, porque um dos aspectos que o silêncio aborda é justamente a questão do que é verdade, de onde está a verdade. E o filme do Kurosawa é um filme que medita sobre a verdade, sobre aquilo que entendemos que é a verdade. Tanto que um aspecto extremamente importante do filme do Scorsese é justamente o diálogo, o questionamento, aquilo que a gente pode brincar um pouco, que termina sendo uma tentativa de prova da verdade através de uma questão, de uma discussão jurídica quase, que é o que termina sendo explorado muito bem pelo Kurosawa no Rashomon, que é essa discussão sobre a verdade, sobre um fato que acontece e como você prova que aquilo é verdade ou não. E claro, você também tem um aspecto da atuação, especialmente porque no filme do Kurosawa você tem o Robert De Niro do cinema japonês, o Toshiro Mifune, e o Scorsese nos apresenta uma atuação do, deixa eu ver o nome dele aqui, Yosuke Kobozuka, como o Kijishiro no filme dele, e que tem uma coisa muito próxima do que o Mifune fazia também nos seus filmes, uma entrega e uma paixão na atuação que é bonito de ver, é bonito mesmo. Então, vamos lá, Rashomon do Akira Kurosawa. E com a sua temática profundamente cristã, o silêncio obviamente deve muito a dois grandes cineastas que eu não posso deixar de citar aqui, o Karl Dreyer e o Robert Bresson. Do Robert Bresson vou citar inclusive dois filmes curiosamente inspirados na obra do escritor francês Georges Bernanos. O primeiro é o A Grande Testemunha e o segundo é o Diário de um Paróquio de Aldeia. E ao assistir esses dois filmes do Bresson, você realmente entra aí no espírito do filme do Scorsese, ao meu ver, porque os dois filmes eles têm muito dessa concretude da fé que o Scorsese termina colocando muito no seu filme, da realidade possuída mesmo pela presença divina, mesmo através do seu suposto silêncio. O Grande Testemunha, o Bresson acompanha a história do Balthazar, um burrico, e obviamente o que o Bresson faz aqui, utilizando-se de tudo o que o Bernanos criou, é tornar este burrico um símbolo da nossa própria natureza humana, um símbolo da nossa própria relação com o Cristo. E o Diário de um Paróquio de Aldeia trata da angústia desse padre numa aldeia e na sua luta com a fé. É bem interessante, aliás, comparar essa luta com a fé dos personagens, o personagem do filme do Bresson e os personagens do filme do Scorsese. E do Dreyer, talvez um pouco óbvio, mas eu tenho que falar aqui do seu filme A Paixão de Joana d'Arc, que justamente por tratar da ideia do martírio e de fazer essa profunda meditação sobre o martírio da Santa Joana, que nos leva a entender muito do que termina também motivando um pouco o padre, bastante, o padre Rodrigues na sua visão de fé. É um filme que, além desse aspecto teológico, também você percebe muito nos enquadramentos. O Dreyer, ele termina
como o Scorsese, em determinados pontos do seu filme, filmando não apenas o rosto ou aquele plano americano, mas ele filma os pés, o rosto em closes, mãos, a simbologia das cruzes. Então é um filme também que esteticamente tem muito a ver com o Silêncio do Scorsese. E não apenas em termos estéticos, mas em termos teológicos também, um filme extremamente importante, e não só para o filme O Silêncio do Scorsese, mas inclusive para outros filmes da sua carreira, como A Última Tentação de Cristo, ou mesmo O Touro Indomável, é o Evangelho segundo São Mateus, do Pier Paolo Pasolini. É bem interessante assistir o filme, porque o Pasolini ele tem certas coisas que claramente o Scorsese usa, não só no Silêncio, mas, como eu falei, nesses outros filmes aqui, O Touro Indomável e A Última Tentação de Cristo. Existe uma abordagem do Pasolini que eu ouso chamar aqui de uma concretude mística, que ele termina sendo bem realista no seu filme, mas é justamente esse realismo que termina trazendo um aspecto metafísico para a vida do Cristo, e que você percebe que em muitos ângulos, muito da própria fotografia, o rosto dos personagens, os rostos mais embrutecidos, mais duros, você percebe que o Scorsese usou muito isso em termos de linguagem cinematográfica. Você percebe que tem uma semelhança muito grande do filme do Pasolini com O Touro Indomável, com a Última Tentação de Cristo. Realmente você percebe certas tomadas, certos ângulos, certos modos de se usar a câmera que claramente o Scorsese aprendeu muito ali. E na verdade acho bem interessante, porque para mim o filme mais próximo teologicamente da interpretação de Cristo que o Scorsese traz no seu filme está no filme do Pasolini, muito mais até do que no Última Tentação de Cristo. Eu revi o filme esses dias e você percebe que muito do diálogo que está no filme do Pasolini, ele é muito paralelo ao que acontece no filme do Scorsese, no Silêncio. Bom, obviamente eu estou falando de dois filmes aqui, um que tem uma inspiração direta na Bíblia e o outro que o Endo, quando escreveu o livro, ele escreve quase que em paralelo mesmo com os acontecimentos do Novo Testamento. E mesmo se você acompanhar o desenrolar da história, existem paralelos bem interessantes. Por exemplo, existe no filme do Pasolini aquela passagem em que o Cristo fala que nós devemos ser como as crianças e ter a simplicidade das crianças em receber a sua palavra, que é um pouco o que o povo japonês porque o povo japonês é muito inocente em relação à palavra do Cristo ali. E Cristo fala que se nós não formos assim, é melhor que nós nos afoguemos. E acontece um fato que justamente um dos padres que termina levando de forma mais dura a palavra de Deus, ele termina acontecendo uma coisa com ele que não sei se é um spoiler ou se não espero que você já tenha visto o filme, mas esse padre termina justamente morrendo afogado. Então você percebe que tem todo um paralelo sim entre o Novo Testamento e a construção do livro, a vida do Cristo e a vida desses padres no Japão. E continuando a nossa aventura cinematográfica, o próximo filme aqui é uma obra-prima do cinema moderno. É um desses momentos em que eu falo pra vocês, gente, assistam esse filme hoje, se possível ainda. Não precisa parar o programa hoje não, assistam mais tarde. Mas O Paisagem na Neblina, do Theo Angelopoulos, é realmente um filme fora de série, assim. É um filme que eu digo, uma obra de um gênio mesmo. O filme conta a história de dois irmãos que partem em busca do seu pai, que supostamente está na Alemanha. Eles vivem na Grécia, o pai supostamente está na Alemanha, e eles vão atravessar a Grécia até a Alemanha em busca desse pai, desse suposto pai. O Angelopoulos, ele conta a história dessa aventura de modo muito poético, de modo muito bonito, de forma dura em certos momentos. É um filme bem forte, bem impactante, mas com uma beleza por trás dessa dureza que você fica encantado com o filme ao final, assim. E que também tem um pouco tem bastante dessa questão toda do silêncio de Deus. E ambos os filmes, Paisagem na Neblina e O Silêncio, tratam dessa questão de uma forma muito interessante, porque, como o meu amigo Gabriel Ferreira colocou muito bem, o drama da natureza humana é também o drama da própria igreja.
Então é o drama de todos nós. Belíssimo filme, por favor, assistam, Paisagem na Neblina. E falando de obras-primas, vou falar de 2 filmes aqui que acho que são verdadeiras obras-primas também do cinema moderno. O primeiro é o Cartas de Iwo Jima, do Clint Eastwood, que vai a referência aqui porque é um diretor ocidental lidando aí com um elenco basicamente japonês e que conta a história do drama da Batalha de Iwo Jima pela perspectiva japonesa, e que também você tem toda aí uma dinâmica de atuação, uma dinâmica de utilização de câmera, tudo que você percebe que o Scorsese deve ter telefonado para o Eastwood e trocado algumas ideias. Mas especialmente aí o que é interessante reparar é a condução do elenco, o modo como esses atores japoneses se entregam de uma forma muito interessante de observar hoje em dia no cinema. Acho que é algo que a gente percebeu muito no cinema americano nos anos 70, no bom sentido, aquela coisa do amador, o cara que ama o que faz, assim. Enfim, Cartas de Iwo Jima é um belíssimo filme para assistir em paralelo ao Silêncio. E por fim, como toda a questão do filme do Scorsese gira em torno da apostasia, nada como trazer um filme que aborda exatamente essa questão, que é O Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, que muito crítico vagabundo por aí termina rebaixando o filme para uma coisa, é uma visão do capitalismo devastando a América, a alma das pessoas, nada disso. É um filme sobre fé, sobre você ter ou não fé diante de um mundo que parece ausente de graça divina. Então, um filme belíssimo, não apenas nos aspectos técnicos, mas também justamente por essa questão profunda que está lá no filme. Então tá aí, esta é a nossa seleção de filmes para você assistir depois que sair da sala do cinema e ter assistido O Silêncio, do Scorsese, ou mesmo depois de ter assistido Pirata por aí. Então, bons filmes, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa aí, toda essa elucubração cinematográfica sobre o filme O Silêncio, sobre esses outros cineastas aqui, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.